de exercício durante a semana? Eu acho que eu fiz 4 ou 5 dias, não fiz todos os dias, não, Ok. mas eu fiz a maioria. Nos dias que você fez, deu para fazer pelo menos 10 minutos? Não, eu sempre faço meia hora. Ah, fantástico. E quais foram as folhas que você pegou ali? Qual é o livro? Como é que foi sua experiência? Metrônomo, você mexia no metrônomo, fez tudo numa velocidade Mexi- só? Não, então assim, vamos lá. Eu agora é aula 5, né? Então a gente fez a 4. Eu fiz com metrônomo a 50, sem, 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 sem a questão da contagem e da música. Com a contagem e com a música, 50 era muito rápido para mim. Então Ok. eu fazia confortavelmente com 40, Isso confortavelmente. tudo em palavras. Como? No exercício, no módulo palavras. No módulo só palavras, ainda não entramos em Isso. números, né? Ok. E aí, né, então eu fazia, né, enfim, a ida, depois a volta, depois ia a ida e a volta, aí fazia com números de 1 a 10, de 10 a 1, e fazia também com música. Quando você treinava, você fazia quantas vezes do 1 ao 10 ou voltando para o 1? Eu fazia, por exemplo, do 1 ao 10, umas umas 3 páginas, umas 3, 4 páginas, depois do 10 a 1. Eu fui variando muito, por exemplo, É porque assim, a gente faz do 1 ao 10, ontem eu não dá fiz 10 minutos, certo? contando de 1 a 10, contando de 1 a Não, 10. diga assim, não, não. São 10 exercícios o módulo. É. Terminou, aí não deu 10 minutos. Aí tem gente que volta pelo 9, 8, 7, ou Não, mas eu faz não de novo. contava em minutos, não. Eu fazia mais do que 10 minutos. Sim. Fazia, Então, quer saber quantas vezes você ia da folha 1 à folha 10? umas 4 vezes. 4 vezes, ok. Você voltava sempre pela primeira, ou você, por exemplo, ia na 10 e vinha na folha 9, 8, 7? Eu voltava lá de cima. Voltava, ok. Então, você ia e voltava. Tipo Às vezes assim, eu ficava repetindo ali as maiores. Eu ficava refazendo de novo. Eu fazia um pouquinho de novo a folha mais uma vez, a que eu achei que estava certo. mais desafiante. Às vezes eu Uma ficava. coisa que pode ser variado é assim, né? Hum, Pegar a mesma folha, esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. certo. E uma outra coisa bacana que você pode fazer a Mas isso partir eu de fiz. hoje, Eu fiz eu isso. sei, ok. Mas uma coisa bacana que você pode fazer, isso na mesma folha, que a sugestão era fechou, hiperventila e muda de folha, não é isso? Então a sua sugestão é na mesma folha. Então, tá bom. Até esquerda, direita, esquerda e zigue-zague na mesma folha. Tá, É isso a partir de hoje. tá. Você pode pegar uma folha, fazer 3 vezes, ou não, ou fazer uma eu fiz só indo, a outra eu fiz só voltando, na outra eu fiz os 3. Tá bom. Tá? Uma outra novidade nessa aula agora é que você pode fazer o zigue-zague, por exemplo, voltando de baixo para cima. Tá bom. Eu fiz um pouco Chegou a isso. fazer isso? Eu cheguei a fazer um pouco também. Tá. Por exemplo, estou lendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu posso fazer também esquerda, direita, De baixo para cima, tá. baixo para cima, de trás para frente, de baixo para cima. Um exercício legal é você fazer, por exemplo, esquerda, direita, de cima para baixo, direita para esquerda, de baixo para cima. Tá. O zigue-zague indo e o zigue-zague voltando. Tá bom. Tá? E um desafio novo também seria fazer o mesmo exercício, só que com a folha de cabeça para baixo. Também essa é novidade, é mais desafiador, com palavrinhas pequenininhas assim, claro, bem mais fácil, né? Então, na verdade, você tem esquerda, direita, de cima para baixo, direita, esquerda, de cima para baixo, zigue-zague de cima para baixo. 3. Contando os mesmos exercícios de baixo para cima, 6. Considerando que você pode fazer no sentido convencional e no sentido de cabeça para baixo, são 12 movimentos. Fora o exercício de salto. De saltos? Que eu não vou falar agora. Mas fora o exercício falando número e cantando. Esses são exercícios vocais. Eu estou me referindo apenas às direções na Tá, palma, tá bom? usando a folha aqui, certo? E além Ok. disso, vocalizando mais depois também. Vamos passar daqui na imagem. Ok.
Porque Tá vocalizando bom. é bem desafiante, né, para mim, assim. Eu fui Para melhorando, todo mas mundo, né? fica bem desafiante eu entender todas as palavras, porque às vezes a minha mente consegue entender, às vezes não. Esse é o principal desafio entre os alunos aqui, tá? Uhum. É o principal desafio. Ok. Então vamos lá. Você vai pegar agora o duplas palavras, certo? Ok. O duplas palavras está na página 21. Nós não vamos seguir a sequência do caderno, não. Tá bom. Tô nela já, página 21. Uma lidinha em voz alta, ok? Dá Quer que eu uma leia? lidinha em voz alta na primeira e na segunda linha. Tá. Use sempre pedaços pequenos, preparo rápido, aquário cheio, estímulo mental, ser humano. Qual é a diferença aí? O que você notou de diferente? É que eu consigo, às vezes, dar uma olhada e já ler de uma vez as duas palavras. Tá, ok. Você vai ler as duas palavras. Deu um bugzinho aqui na minha tela, mas tudo bem. Tá. Você consegue ver as duas palavras. O primeiro desafio, não sei se você se lembra, era conseguir ver a palavra inteira, né? Sim, lembro. Bugou aí de novo? Vou subindo aqui um pouco. Acho que caiu lá. Oi. Pronto. Acho que voltou para mim. Ok. Tinha dado um bugzinho aqui. Tá, então o primeiro desafio era conseguir ver palavras inteiras, parar de ler sílabas para conseguir ver palavras inteiras, ok? Certo. E agora você já entendeu que é possível ler duas palavras de cada vez. O nome disso é ampliar o campo visual. Mas Tá. tem uma coisa aí mais importante do que o fato de estar vendo duas palavras, pelo fato, né, de ter três colunas. Ao invés de quatro, tem três colunas, cada uma com duas palavras. Então, isso induz, lógico, o cérebro a ver duas de cada vez. Principalmente no exercício da direita para a esquerda. Não é isso? Tá. Mas, pelo que você leu em voz alta aí, o que você notou de mais interessante? Além disso, Isso é um pouco, não sei, se é um pouco mais rápido, talvez. tem sentido as palavras, né? Tem sentido? É. Quer ver? Lê a primeira dupla. A primeira linha. Primeira Primeira linha? dupla. A primeira dupla da primeira linha. Use sempre. Use é uma palavra, sempre é outra. Mas Tá. quando elas estão juntas, É uma ideia única. Uhum. é uma ideia única. Como se fosse guarda-chuva, porta-retrato. Entendi. Né? Tá. Ok. Então, o mais importante aí é ampliar o campo visual? Sim, ok. Só que se você prestar atenção no sentido da dupla, é Ok. que você vai induzir o inconsciente a enxergar as duas de cada vez. Tá. É claro que a estrutura de colunas, três colunas com duas palavras, facilita essa indução, Aham. tá? Mas o que vai fazer induzir a percepção integral, lendo mais de uma palavra de cada vez, é o sentido da dupla. Então, o Entendi. mais importante é estar passando os olhos, mas pegando esse sentido. Entendi. Tá, como você treinou no 50, vamos fazer uma primeira vez aí no 40. Tá bom. Você vai colocar seu metrônomo no 40. Ok. Tá? Vamos ler uma vez da esquerda para a direita, de cima para baixo. Posso pôr já? Tá? Pode começar. Quando terminar, hiperventila e me avisa. Quando terminar a página. Isso.
Fechou, né? Sim. Então, na sua opinião, o 40 é confortável? Você se perdia no final da última coluna ou sobrava tempo? Não sobrava tempo, não. No começo parecia que sobrava, mas eu vi que eu não estava entendendo. Eu estava só batendo o olho, mas não estava entendendo. Aí depois eu vi que eu comecei a querer ler as sílabas. Aí só do meio para o final que eu fui pegando o jeito. Tá, então o desafio é justamente esse, né? É pegar o sentido da dupla. Então, Uhum. no 2, quando você fizer da direita para a esquerda, isso vai ficar mais evidente. Quer ver? Vamos ler em voz alta a primeira linha do duplas palavras 2. Esquerda para direita, certo? Direita para a esquerda, né? De trás para frente, como se fosse árabe. Direita para esquerda. Espaço sideral, lugar seguro, nova era. Aviso importante, lavar roupa, E, fundo partidário. então, olha só, espaço sideral. Se eu estou lendo da direita para a esquerda, ou eu leria, né, Sideral, com a espaço. palavra amor, por exemplo, Roma, né? Aham, Ou, na pior hipótese, eu leria sideral espaço. aham. Mas por que o cérebro vai no espaço sideral? Porque é o que ele está acostumado a fazer. É porque o cérebro racionaliza, né? Aham, Então, tem uma passagem no livro do Laí Ribeiro que diz assim, né? Você hipnotiza o indivíduo e uhum, diz para ele que após o efeito hipnótico, ele vai estar chovendo e vai abrir o guarda-chuva. aham. E aí ele sai do hipnótico, vai lá e abre o guarda-chuva, como se estivesse chovendo. Sim. E aí você pergunta para ele, por que você abriu o guarda-chuva? Aí ele, né, olha para o lado, está realmente segurando o guarda-chuva, ele está aberto, e aí ele cria uma razão. Para mim está chovendo. Aham. Ou seja, ele racionaliza. Ah, agora melhorou aqui, Ainda estava tá. embaçando aqui. Primeiro embaçou a minha tela, depois embaçou a sua. Agora estou lhe vendo melhor. Ok. Tá, então ele racionaliza isso, né? Então, a mesma coisa, como o cérebro racionaliza, ele precisa enxergar o espaço sideral e não o sideral espaço. Sim. Apesar que, por exemplo, ó, era nova é uma coisa que estava nova e não é mais, não é isso? Aham. Mas nova era é mais familiar do que era nova. Sim. E o Porque é uma incrível ideia é que pronta. o cérebro ele tem metamodelos, né, que faz com que você busque essas evidências, né, essas generalizações. Então, beleza, vamos ler uma vez aí da direita, você já fez, né, direita e esquerda, né? Já. Tá. Então, vamos para o 3, é zigue-zague. Não, eu fiz só duas linhas, né? Não fiz a página inteira. Ah, não, vamos fazer uma vez ela, experimentá-la completa, tá? Tá, em voz alta ou não? Não, não, nunca em voz alta, tá? Tá bom. Então, Posso ir? na leitura dinâmica, a gente usa só a foto do. Não, eu faço sempre. É porque, como você pediu para ler as duas Isso. linhas em voz alta. É só para a gente interagir isso, ok? Beleza. Posso ir? Valendo. É. É um pouquinho rápido demais para mim, eu acho. 45, né? Então, o legal seria. Não, foi no 40, no 40, né, que você fez? Foi, é. Ok, 40, tá? Pode Mas ser. o 40 geralmente dá para fazer, foi porque é a primeira vez. Tá, E o terceiro é zigue-zague, o quarto é indo, o 5 é voltando, o 6 é zigue-zague, e assim você vai fazendo até o número 10. certo? E aí, como você treina mais de 10 minutos, como você mesmo falou, dá para fazer 3, 4 vezes. Sim, Tá? Lembrando que o importante é priorizar como se existisse um ponto imaginário no meio de duas palavras, sim. tá? E também priorizando a ideia e não as palavras propriamente ditas.
Esse é o fundamento desse módulo. Nós chegamos a fazer um teste, ou foi só o primeiro teste até agora? Não fizemos, só o primeiro teste. Tá, então não precisa fazer o zigue-zague, você já entendeu, né, como é que Já, funciona essa rotina aí, né? sim. Então vamos fazer um teste. No seu primeiro teste, a velocidade deu. Nossa, eu não estou com ela marcada aqui. Ok, então é fundamental ter essa informação, porque é o que a gente chama de ponto zero e ponto de evolução, né? A meta é o quê? 1.000 palavras por minuto, com 70%. O seu teste foi sobre o método de estudo. Se eu não me engano, deve ter dado aí uns 40 e pouco por cento, seu teste inicial. Eu não lembro. Eu tenho Não anotado faz. lá em Florianópolis. Ah, tá, nos seus cadernos lá, né? Então, nós vamos fazer o teste aqui. Também não lembro assim exatamente, mas me parece que a compreensão foi um pouquinho acima da média. E a velocidade, se eu não me engano, você leu 1 vez e meia o texto que eu lhe dei. Eu acho que eu li em um pouco a mais do que é. Acho que eu Eu me li lembro disso. a Então, isso página. dá em torno de 200 palavras, entre 25% a 40%, tá? Aí Tá. depois você me confirma isso no próximo, tá Só, certo? só um minuto. O que você precisa? O negócio do portão. Ai, não, tô sem carro. Isso. Marca pra cá. Você está com a chave? Eu arrumo, pode deixar. Pode levar a chave. Pode deixar. Tá bom. Ok. Então, vamos lá nos testes. Vamos pegar trabalho em equipe, por exemplo. É um dos últimos textos do caderno de avaliação, né? Estou abrindo, então. Caderno de avaliação. Só um minutinho aqui, que eu tenho que abrir a pasta. Tem ordem alfabética, é um dos últimos. Esse é o 42. Não, é o caderno de avaliação, né? Então, só um minuto que Isso, caderno de textos para avaliação. Tá, eu vou ter que baixar de novo aqui, porque eu estava em outro computador naquela vez. Então, deixa eu baixar de novo aqui. Se precisar que eu envie de novo, você me fala. Então, ele é de qual cor? Textos para avaliação, certo? Isso, um dos últimos lá. É o Trabalho em equipe, por exemplo. Poderia ser outro, mas esse é um texto muito legal e tem muitos detalhes, né? Isso chama atenção. Tá bom. Tá baixando, tá? Ok? Tá, então nós vamos agora fazer o seguinte: ao invés de marcar os 60 segundos, 1 minuto, acreditando aí que você já treinou um pouco de compreensão automática, um pouco de Ó, tá vendo que velocidade. o documento está indisponível. Não está mais no... Você Tá, pode me mudar de novo? até agora. Então, considerando que você já treinou, Pli, ao invés de marcar 1 minuto, eu vou marcar só 20 segundos. Aí tem gente que pensa assim, eita, e agora, né? É para ler rápido? Sim ou não? O que você acha? Só um minutinho. Reunião é importante? Só um minutinho, por favor. Só um minuto. Tá bom. Então, quando a gente faz um teste de avaliação, né, enquanto o Plínio volta aqui, a gente tem que fazer sempre com a intenção do ponto de equilíbrio, ou seja, nem tão rápido que eu atropele o texto e nem tão devagar que eu perca, né, a noção e subvocalize, repita os mesmos vícios anteriores, tá? Então, esse próximo teste aí, para quem está na escola, pode pegar o caderno e executá-lo também no mesmo padrão aqui que vamos executar agora. Estava James, deixando aqui uma nota, pois não. você estava falando comigo? Peço desculpas. Não. Estava falando aqui para o vídeo, que para os alunos da escola, quem quiser fazer esse teste, é só abrir o caderno e executar em tempo real aqui no vídeo. Tá bem.
Tá. Então, eu vou cronometrar 20 segundos, mas não quer dizer que você vai ler rápido. Também não quer dizer que você vai ali ficar se labando, extremamente preocupado ali, né, com os vícios, os hábitos antigos. Tá bom. Qual é a página? Então, preparado? 20 segundos, você achou aí o texto? Eu já mandei. Achei. Qual página? É lá no finalzinho, Uhum. trabalho em equipe. Trabalho em Trabalho em equipe. equipe, ok. É a página 48. 48, isso mesmo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para caber a página toda, né? Tá. Tá, então É só tá sobre aqui o essa página? cronômetro. Oi? É só essa página ou vou ler a seguinte também? Não, só, só essa. Tá, É só esse texto. Se sobrar tempo, você lê de novo. tá bem. Atenção, valendo. Acabou o tempo, olha aí, 20 segundos. Tá. Até onde você leu? Até a física demonstra que a inteligência, até a primeira linha do 1, 2, 3, 4 do quinto parágrafo. Tá, primeira linha do quinto parágrafo, anota aí num papel, e depois você vai registrar numa tabela, você vai escrever teste oficial, o nome do texto, quantidade de palavras e compreensão, o segundo texto é esse, e aí assim que a gente concluir, velocidade e compreensão também. Então você vai escrever teste de evolução, vai escrever primeira linha do quinto parágrafo, Ok. pergunta número 1, Uhum. qual é o título? Ah, tem que fechar aqui, peraí. Oh, meu Deus. Então agora já é o teste. Deixa eu voltar para você. Pronto, voltei para você. Isso, qual é o título? Trabalho em equipe. Então escreve aí 10 pontos. Uhum. Número 2, o texto pede para você imaginar o quê? 4 pessoas remando num barco. Imagina você e mais 4, né? Isso. Pessoas remando, ok. Coloca aí. Imaginar você e mais 4 pessoas remando. Eu escrevo isso? Sim, coloca aí. Imaginar eu e mais 4 remando. Uhum. Número 3, vocês participam de alguma coisa? É uma competição. É uma competição? Ok, Uhum. 10 pontos. Tá. Número 4, tem um conflito dentro do barco. Sim, uma pessoa começa a remar por outro lado. Tá, então uma pessoa está remando diferente, né? Ao contrário. Ok. Isso. Escreve aí, 10 pontos. Uma pessoa rema ao contrário, isso. Número 5 agora, né? Uhum. O texto diz que nessas condições vai ser quase impossível. Vencer a competição. Vai chegar no final, não vão ganhar, né? Uhum. Vencer a competição, 10 pontos. Número 6. O texto não quer falar de remo, né? Então, até agora, ele só contou uma historinha, correto? Uhum. Sobre o que o texto quer falar? Sobre uma situação em outro lugar, né? Uhum. Onde? Trabalho em equipe, sobre o trabalho em empresa. Isso. Trabalho em equipe, o trabalho nas empresas. Uhum.
Bacana, até agora está passando com 100%, né? Número 7, tá? O texto diz que numa empresa a, a inteligência pode ser explicada pela física, né? A inteligência de uma empresa. Qual é a parte da física? Eu cheguei nessa etapa? Você está justamente na linha de cima. Talvez você deduza, né? Tá. Então, faça a pergunta de novo, por favor. Qual é a parte da física? Uhum. Está na segunda linha, bem no comecinho da segunda linha, você parou na primeira linha. É. Que explica essa contradição de forças dentro de uma empresa. Qual é a parte da física Isso, que explica a contradição de forças? isso. Massa Tinha mecânica? 4 remando para frente e um para trás. Aham, Ou seja, imagine isso acontecendo numa empresa, né? Um aham, funcionário, uma equipe de 5 pessoas, onde um funcionário atrapalha uhum. os outros. É. Então, quando um funcionário atrapalha. Aí você me pergunta qual é a parte da física? Você não leu, tá? Talvez por dedução, raciocínio lógico, intuição, baseado nesse cabo de guerra, né? 4 contra 1, você consiga puxar. E aí o mérito é seu, não foi o mérito da leitura, né? Ah, não, não sei. Física mecânica, Tá já bom, deixa um errado. traço, né? É a física de vetores. Tá. Não, eu Tá, era ruim em física, nem estudei física. pergunta número 9. 9 agora, né? Uhum. É a 8, não é? A Não sei. história. Você Vamos? não está numerando as questões? Sim. Tem que numerar, pôr a resposta e o ponto do lado, né? Uhum. Ok, e aqui vai isso, tá? Isso é um registro para nós importantíssimo. Tá bom. Tá? Então, moral da história, o que o autor quer passar com isso tudo? A importância da, 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 do alinhamento entre as pessoas, a importância do alinhamento, da direção, né, da direção, E do a alinhamento. importância do alinhamento, da direção das pessoas, Aham. da equipe, principalmente. É isso mesmo. Coloca aí 10 pontos. A Uhum. número 10 vai ser mais difícil, porque talvez você não tenha visto. Você viu o nome do livro? Não lembro. Ok, você não leu, certo? Uhum. Então, a princípio, não daria para responder mesmo. Uhum. Então, a número 10 você põe um traço. Quantos pontos você fez? Uhum. Eu fiz. Se a gente fez 10, eu fiz 70. Mas teve questão aí que você não acertou inteira, não foi? Não, você não falou, não. Então, acertou, se eu não me engano, teve uma. Eu acho que então a primeira eu não acertei inteira, porque eu falei 4 pessoas, era eu mais 4 pessoas. Não, não. A primeira foi até mais. Você falou que estava você e 4 remando, ainda falou que estava dentro de um barco. Ok, então deu 7 pontos. Eu tive a impressão que teve uma que só teve meio ponto. Ok. Então, 70 pontos, para você ter uma ideia, é a nossa meta, né? Só que a minha velocidade foi mais lenta, né? Porque Será? Em calcular? Você vai contar as palavras que faltaram. Lembra como é que calcula? não. Conta a vírgula, conta o ponto, conta o parêntese. Então, por exemplo, o rodapé tem quantas palavras? Sucesso empresarial, doutor Laí Ribeiro, 175 palavras. Só para a gente entender aqui o mecanismo. O rodapé tem quantas palavras? Isso, 1, 2. baseado nessa convenção da leitura dinâmica. Você quer que eu conte aqui quantos tem aqui no. No rodapé, só para a gente entender e relembrar como é que calcula. Quando você fala rodapé aqui, você está falando do Sucesso sucesso empresarial, doutor Laí empresarial. Ribeiro, 175 palavras. Quantas palavras tem nesse trecho? Tá, então conta vírgula.
Só para a gente entender melhor como que calcula. Isso é uma convenção, pode ser diferente? Pode. Mas se a gente for calcular assim, vamos calcular sempre do mesmo jeito, certo? Certo. Então, calcula, vírgula, espaço calcula não, né? Não, espaço não. Então, Assim como no primeiro teste que a gente fez, né? A gente contou e tirou uma média, né? tá, então o ponto também não conta, doutor ponto não, né? Conta, eu falei, conta ponto, parênteses, só não conta acento, né? Tá, Conta aspas, conta hífen. tá bom. E aqui essa parte anterior aqui conta como sendo um parênteses antes de sucesso? Não, né? Conta, Tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora a parte entre parênteses. conta tudo. Cada parênteses conta um? Conta um, 9, 10. Cada número é um ou o número completo? 11. uma palavra só. Então, 12, né? Então, ó, sucesso 1, empresarial 2, vírgula 3, doutor 4,5, Laís 6, Ribeiro 7, parêntese 8, 175, 9, palavras 10, parêntese 11, não é isso? Isso. 11 palavras. Mas você contou o parágrafo antes do sucesso? Não, é só para ver se você está por dentro do critério, só isso. Tá. Porque Tá? Então, aí tem 11, mais o que você não leu, você parou na primeira linha do quinto parágrafo, certo? 11 mais o restante do quinto e o sexto parágrafo, quanto dá? Sessenta e nove mais 11, 89, 70. Então, 175 menos 70, né? É isso aí. Dá 105. Só que eu marquei 20 segundos, Uhum. vezes 3 para achar o ppm. Pegou a ideia? Tá, então, não, fala de No novo. primeiro teste eu marquei 60 segundos, não marquei 20. Sim, então tem Então que. agora eu marquei 20, porque senão você ia ler o texto 2, 3 vezes, não faz muito sentido, né? Aham. Então, se eu li 105 e 20, o ppm, palavras por minuto, é Uhum. só pegar 105 vezes 3. Uhum. Tá Dá bom. quanto? 315. 315. Se eu Uhum. não me engano, deu 200 e alguma coisinha. Da outra vez? Sim. Tá. Então, é fundamental ter esses testes, né? Uhum. Hoje, claro, você está em translado, não trouxe, mas é muito bom estar trazendo, levando isso para sempre nas aulas a gente comparar. Então, por exemplo, se você fez 200, que eu acredito que foi, você leu e releu um pedacinho ali, Uhum. significa que você já quase dobrou a velocidade de leitura. Uhum. E a sua compreensão, se ela foi 40, quase dobrou também. Uhum. Tá? Então, geralmente, depois dessa aula com duplas palavras, a velocidade triplica ou quadruplica, tá? Uhum. Então, na semana que vem, quando a gente realizar um outro teste, você vai ver a diferença. Ah, que bom. Aí, eu não posso te dar certeza das proporções agora, porque não temos o outro, né? Mas aí, no terceiro teste, a gente compara a evolução do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Tá, então nosso objetivo é chegar nas 1.000 palavras por minuto, né? Com 70% no mínimo de retenção. Cada vez que a gente realizar um teste, a compreensão de menos de 70, a gente rasga. A gente o quê? Rasga. Não serve, Tá. tá? Então, você já chegou em 70, é daqui para frente. Menos de 70 não nos interessa. Tá bom. E a velocidade
400 palavras já é leitura dinâmica. Tá. 1000 palavras por minuto é leitura fotográfica. Tranquilo? Já é leitura fotográfica, 1000 palavras por minuto? É. Ah, tá bom. Tá? E treinando os 10 minutinhos, chega. Chega até o final, até a 10ª aula a gente chega. Adubando dá. Adubando da... Então, tá Conhece bom. esse aí? Não. Esse é antigo, né? E aí... No Brasil, adubando dá. É do agro, né? Ah,